Capítulo 95 O efeito de um coração das artes marciais. Lin Ming não sabia, mas esse estado era a forma rudimentar da intenção marcial. A última vez que Lin Ming entrou neste misterioso estado de cultivo, ele alcançou a primeira camada perfeita da fórmula do verdadeiro caos primordial. Depois, Lin Ming não pôde entrar novamente neste estado de cultivo. Mas desta vez, contando com os efeitos da combinação da pílula do recolhimento da alma com a pedra de verdadeira essência e tendo permanecido no 9º nível de dificuldade da cachoeira da lagoa glacial por muito tempo para que sua consciência se expandisse, Lin Ming voltou a entrar nessa forma rudimentar de intenção marcial. Embora a intenção marcial de Lin Ming fosse imperfeita e não fosse tão exagerada como a iluminação repentina descrita nos textos antigos, mas ainda era capaz de trazer grandes benefícios para Lin Ming. Sob esse tipo de intenção marcial, seu cultivo e nível estavam aumentando rapidamente. A própria intenção marcial era um estado evasivo, não tinha nada a ver com sua própria inteligência ou qualificações, era apenas sobre a sua própria vontade consciente. Lin Ming teve um incrível e raro coração das artes marciais. Em virtude disto, ele conseguiu rastrear lentamente o método de abertura da intenção marcial. Assim, passaram 2 horas. O tempo reservado para Lin Ming havia acabado. Shidong viu que Lin Ming ainda não tinha saído no momento em que seu tempo acabou, então ele entrou na matriz para lembrá-lo. Quando ele entrou na matriz, ele percebeu que Lin Ming estava sentado silenciosamente debaixo da cachoeira com os 2 olhos fechados. Sua respiração era longa, quase estagnada. Ele estava imóvel como os mortos. Assim que viu isso, o olho de Shidong saltou. Ele passara muitos anos no Palácio Marcial dos 7 Mistérios, e havia lido um grande número de textos antigos que abrangem uma ampla variedade de tópicos. Ele sabia que Lin Ming deveria estar cultivando artes marciais em um grau extremo. Nesse caso, se ele cultivasse artes marciais nessas circunstâncias, seu crescimento seria exponencial. Não, algo está errado. Mesmo que ele cultivasse as artes marciais de forma tão fervorosa, sua respiração não deveria ficar quase paralisada. Isso definitivamente não é normal. A situação do irmão aprendiz Júnior Lin os olhos de Shidong eram precisos. Se ele não visse a espessa e rica verdadeira essência que emanava do corpo de Lin Ming, ele pensaria que Lin Ming havia morrido congelado. Isso é, intenção marcial. Shidong de repente lembrou os registros sobre a intenção marcial nos textos antigos. Nas lendas, certos indivíduos conseguiram entrar em seu próprio estado de cultivo chamado intenção marcial. Quando eles cultivaram neste estado, eles poderiam progredir 10.000 milhas em um dia. Ling Sen havia compreendido uma intenção marcial. O tipo de pessoa que podia realizar esse feito, geralmente tinha um coração das artes marciais que superava muito o de um homem normal. Pensando nisso, Shidong ficou iluminado de repente. Não era de admirar que a força de Lin Ming tivesse avançado tão rapidamente, Lin Ming conseguiu sua própria intenção marcial. Isso era extraordinário. Era preciso saber que aqueles que haviam compreendido uma intenção marcial geralmente tinham um coração supremo das artes marciais, mas não era garantido que alguém com um coração supremo das artes marciais pudesse compreender uma intenção marcial. Compreender uma intenção marcial. Para compreender a intenção marcial, é preciso ter uma grande sorte. Ela deve-se chegar até eles não podem buscá-la. Neste momento, outro discípulo havia chegado fora da cachoeira da lagoa glacial. Obrigado, irmão aprendiz sênior. Se a matriz estiver vaga, poderia por favor me ajudar a abrir o 7º nível de dificuldade. Minha condição recentemente é muito boa e fiz muito progresso. Hoje, acho que quero desafiar uma dificuldade maior. É que, embora ele fosse responsável pela cachoeira da lagoa glacial, Shidong estava um pouco relutante. Irmão aprendiz Júnior Sun, a matriz ainda não foi desocupada. Milímetro. Sun Xing franziu a testa.
O tempo nas 7 principais matrizes de combate era precioso. Um agendamento era exato, nem um minuto e nem um segundo poderiam ser perdidos, caso contrário, as pessoas sofrem uma grande perda. A tarefa principal de Shidong era lembrar os discípulos para que saíssem antes. Irmão aprendiz sênior, isso é um pouco excessivo demais. O que eu vou fazer se eu perder meu tempo? Quem está lá dentro? Sun Xing perguntou com alguma insatisfação. Era óbvio que este Shidong tinha preferência pela outra parte, mas ele não queria demonstrar isso para ele. Shidong era responsável pela cachoeira da Lagoa Glacial. Se ele ofendesse Shidong, então ele poderia ter problemas no futuro. Quem está lá dentro é o irmão aprendiz júnior Lin Ming, disse Shidong. Lin Ming. Sun Xing de repente olhou com os olhos bem abertos e engoliu uma grande quantidade de saliva. O nome de Lin Ming se espalhou por toda a cidade da Fortuna do Céu como um trovão celestial que reverberou nos ouvidos de todos no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele era ainda mais famoso que Ling Sen, Taku e os outros. Se ele pudesse realmente derrotar Juya em um mês, então ele seria o mais anormalmente monstruoso gênio que a Palácio Marcial dos Sete Mistérios já havia visto nos últimos 100 anos. Quem mesmo ousaria pensar em provocar esse tipo de pessoa? Sun Xing apressou-se em esconder seu descontentamento. Então, era o irmão aprendiz júnior Lin, se eu puder perguntar ao irmão aprendiz sênior, quando ele vai sair. Embora ele já não estivesse com raiva, ele ainda estava inevitavelmente ansioso. Shidong disse, eu não estou certo disso. Irmão aprendiz júnior Lin provavelmente entrou em algum estado de cultivo estranho. Bem, hoje eu lamento muito pelo irmão aprendiz júnior Sun. Que tal, quando o irmão aprendiz júnior Lin sair, eu irei garantir que ele te recompense pelo seu tempo. Shidong não tocou mais no assunto da intenção marcial. Afinal, ele não tinha certeza de seu julgamento. Sun Xing concordou com a cabeça. A maioria das pessoas não gostaria de alterar abruptamente o horário de seu agendamento, mas como a pessoa que estava ocupando seu tempo era Lin Ming, era outro assunto. Sun Xing pensou por um momento e depois disse, já que o irmão aprendiz júnior Lin está cultivando tão arduamente suas artes marciais, eu deveria emprestar-lhe o meu tempo. Isso. Tosse, se o irmão aprendiz sênior pudesse se lembrar de mencionar meu nome mais tarde, isso seria maravilhoso. Sun Xing queria ganhar algum favor de Lin Ming. Permitir que Lin Ming lhe tomasse emprestado algum tempo de treino, poderia ser considerado um pequeno favor. Naturalmente. Shidong disse, ele certamente entendeu os pensamentos de Sun Xing. Desta forma, Lin Ming continuou cultivando nesse estado especial. Um pequeno momento havia se estendido em 4 horas. Quando ele de repente acordou desse misterioso estado de cultivo, Lin Ming ficou surpreso. Por quanto tempo ele esteve cultivando? Quando ele saiu da cachoeira da Lagoa Glacial, o sol já estava alto no céu ocidental. Já é entardecer. Pelo menos 3 ou 4 horas devem ter passado. Irmão aprendiz júnior Lin, você finalmente saiu. Shidong apressou-se a cumprimentá-lo. Eu vi há algum tempo que o irmão aprendiz júnior Lin estava em um estado de cultivo profundo, então eu não liguei para você. Não esperava que você ficasse durante 3 horas e meia. 3 horas e meia. Então passei da hora marcada. Sim, fiz com que todos retornassem, mas depois o irmão aprendiz júnior Lin terá que lhes pagar por esse tempo. Sério? Entendo. Eu realmente devo agradecer ao irmão aprendiz sênior por me ajudar. Lin Ming não pensou que haveria um dia em que ele receberia esse tratamento preferencial. Ele suspirou com emoção. No Palácio Marcial dos Sete Mistérios, a força era tudo. Se você tivesse força, você tinha privilégios. Se você fosse fraco, então todo mundo pisaria em você. É apenas um detalhe, não vale a pena mencionar. Irmão aprendiz júnior Lin,
parece que um momento atrás você entrou em algum estado peculiar. Percebi que respiração do irmão aprendiz Júnior Lin quase tinha parado. Sério? Eu não percebi nada. Lin Ming não tinha uma compreensão completa desse estado etéreo que ele havia entrado há um momento, ele só sabia que o estado de cultivo em que ele esteve tinha sido de grande benefício para seu próprio cultivo. Shidong hesitou um pouco antes de ele dizer, irmão aprendiz Júnior Lin, se este irmão aprendiz sênior não estiver enganado, então esse estado estranho em que você estava poderia ser um tipo de intenção marcial. Intenção marcial. Lin Ming ficou um tanto atordoado. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de tal conceito. Intenção marcial. Eu não sou familiarizado sobre este assunto, mas eu sei que há muito poucos artistas marciais que têm intenção marcial. Para compreender tudo, isso depende do acaso e da oportunidade. Um artista marcial com um forte coração das artes marciais tem maior probabilidade de compreendê-lo. Irmão aprendiz Júnior Lin tem um coração das artes marciais verdadeiramente inabalável e incomparavelmente puro, nem mesmo o irmão aprendiz Júnior Lin pode se comparar com você. Você deve saber que o irmão aprendiz Júnior Lin também compreendeu sua própria intenção marcial, e é por isso que ele é tão feroz. Ling Sen também pode entrar neste tipo de estado de cultivo. Lin Ming ficou surpreso, mas logo ele se tornou consciente. Não é de se admirar. Embora o talento de Ling Sen fosse apenas de 4º grau inferior, ele havia sido o primeiro lugar na pedra de classificação do Palácio Marcial dos 7 Mistérios durante muito tempo. Mesmo o talento de 5º grau de Zhang Guanyu era constantemente suprimido por ele. Lin Ming sabia que ter um coração forte das artes marciais era bom para o cultivo, mas Lin Ming não sabia que além de tornar uma pessoa mais diligente e persistente em seu treinamento, também tinha outras vantagens substanciais. Se fosse apenas para permitir que uma pessoa trabalhasse mais, então parecia um pouco desinteressante e inútil. O tempo de um dia era limitado, mesmo que você cultivasse enquanto comia, quanto mais tempo você teria sobre os outros. Agora ele sabia um pouco mais. Um coração forte das artes marciais permitiria que alguém pudesse compreender a intenção marcial. Com essa habilidade, pode-se melhorar muito.